Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu vou trazer aqui as novidades do Illustrator para o mês de agosto de 2020. Trouxe muita coisa legal, daí eu resolvi gravar um vídeo, porque é realmente muita coisa bacana mesmo. Com a tela do meu Illustrator aqui aberta, eu vou falar sobre a primeira feature, que é muito bacana, que é o seguinte. Eu tô com um texto aqui na minha tela, através da tecla T, a gente consegue fazer um texto. Caso você clique, você está fazendo um texto que é chamado de point text. Caso você clique e arrasta, você está criando um area text. A diferença básica entre esses dois é que um é específico para títulos e outro é específico para parágrafos. No tipo de texto 1, que é o tipo de texto ponto, a gente tem um caminho infinito horizontalmente, e no tipo de texto 2 a gente define uma caixa delimitadora para ter de altura e de largura. Lá no CorelDRAW, pelo menos na minha época, isso aqui era chamado de texto artístico e texto parágrafo, que já fica um pouco mais descritivo. Mas qual é a novidade disso aqui? Se eu chamar minha pen tool com a tecla de atalho P, e se eu aproximar o meu cursor de partes muito específicas da anatomia desse tipo aqui, o meu cursor vai dar uma espécie de snap naquela parte. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver o baseline, do lado direito você consegue ver aqui baseline, a gente consegue ver também a ascendente, a gente consegue ver a altura de X, do lado direito tem um nomezinho ali, e a gente consegue ver também as descendentes. Se você quer saber mais sobre esse lance de tipografia, eu vou deixar um link aqui no card para você aprender mais sobre isso. Só que além disso, a gente consegue ver outras coisas, como por exemplo, os pontos âncora. Porque o que acontecia antes? Eu vou criar uma nova layer aqui e vou ocultar. Se eu tenho um texto, vamos repetir o mesmo texto, display, e eu quero alinhar a linha de base, né? Posicionar a linha de base numa linha ou num quadrado, sei lá, eu teria que transformar isso aqui. Óbvio que a gente iria fazer um alinhamento aqui, ia dar errado, porque ela vai em consideração toda a caixa. Aí eu vou explicar a novidade a seguir, que já trata isso muito bem, e parabéns ao pessoal que estava envolvido nisso aqui. Então é o seguinte, o que eu faria nesse outro caso? Eu copiaria, eu vou apertar um Ctrl C para copiar, Ctrl 3 para ocultar e Ctrl Shift V para colar no local. Aí eu vou pegar essa tipografia aqui, Ctrl Shift O para transformar em outline, e agora eu vou medir a distância entre a minha linha de base, através dessa letra L aqui, ó, do anchor até o anchor de baixo. Encostou aqui, eu sei que a distância é o tamanho dessa linha que eu acabei de criar. Vou apertar D para você conseguir ver aqui. E aqui, ó, vou pegar o comprimento dessa linha, Ctrl A, Ctrl C, e fazer o seguinte. Eu posso apagar tudo isso aqui e Ctrl Alt 3 para poder voltar antes de eu ter convertido ela. Aperto Enter e na parte de vertical, observação, né? Você tem que apertar Enter com a Move Tool selecionada. Apertei aqui, eu poderia dar um duplo clique na Move Tool, 0 para o horizontal e Ctrl V aqui no vertical, que ele iria descer essa distância. Só que qual é a boa? Com a tecla P, voltando aqui na minha Pen Tool, eu consigo ter destaque para os meus anchors, tá vendo? Anchor aqui, todos eles, tanto com a minha Pen Tool como também com a minha Line Segment Tool, tecla de atalho barra invertida. Essa é a primeira novidade que eu tenho para contar para você, mas além dessas possibilidades, a gente consegue, com o botão direito, clicar em uma letra, isolar essa letra de todo o resto e pegar alguns outros detalhes dela, como por exemplo, nesse caso, vou dar um zoom aqui com Ctrl+, nesse caso aqui, Pen Tool, eu consigo pegar a Angular desse Y, por exemplo. Eu consigo pegar aqui certinho a angulação do braço do meu Y, certo? Aqui, ó. Aparece Angular para mim, e caso você queira sair, botão direito, Release, ou clicando aqui na barra de controle, Release Glyph. Ah, Ericles, mas no meu não está funcionando assim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em View e ativar a Snap to Glyph. Não tem atalho, mas você pode setar lá em Preference. E observação que a Snap to Glyph ela funciona com a Smart Guide junta, certo? Então você mantém o Ctrl U, a Smart Guides aqui ativa, e o Snap to Glyph também. E a segunda novidade aqui é sobre as ferramentas de alinhamento. Lembra que eu contei no comecinho do vídeo sobre uma forma de alinhar uma tipografia, tem que converter todo aquele processo? Agora a gente consegue fazer de uma forma muito mais simples, tá? Eu vou criar um retângulo aqui, colocar uma cor diferente, né? Um ciano, para a gente conseguir enxergar ele. E vou habilitar uma layer que eu preparei aqui antes do vídeo, que é a layer que traz pra gente a linha de base, a altura de X, o tamanho da ascendente, o tamanho da caixa, a descendente e a linha da caixa da parte inferior. Por que eu tô falando desse negócio de tamanho de caixa? Vamos lá. Se eu clicar aqui na Display, centralizar aqui a visualização, você percebe que tem uma caixa que está em torno disso aí, a caixa delimitadora que está em torno disso aqui, também conhecida como Bounding Box. A gente tem
Isso aqui, que corresponde à altura dela, à altura da versal, ou seja, é desde o tamanho da menor descendente até a maior ascendente. E não é incomum você ver as letras de caixa alta dentro de uma tipografia específica, ela não ser a letra mais alta que tem. A gente vai encontrar descendentes que são mais altas que elas, e essa altura da versal aqui se dá a partir dessa descendente que eu falei, e a parte mais alta que normalmente é a ascendente. Por vezes pode ser o tamanho da maior caixa alta. Então o que acontece aqui? Vou só mudar a cor para a gente conseguir identificar a altura dessa caixa, certo? Vou colocar também ciano. O que acontecia antes? Se eu clicar na minha caixa, acho que vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Se eu clicar na minha caixa, clicar no display, reforçar o clique para definir como KeyObject e alinhar o topo, ele vai levar em consideração o tamanho de toda a caixa. Ou seja, cliquei, ele vai pegar o tamanho da caixa para poder fazer esse alinhamento. Se for ao centro, vai ser o centro da caixa. Se for a base, vai ser a base da caixa. E qual é a grande novidade disso aqui? Se você vier em Window, Align, ou a tecla de atalho Shift F7, você vai abrir essa caixa de alinhamento, a mesma que fica na barra de controle quando tem dois elementos selecionados. Aí você vai clicar nesses três pontinhos que ficam aqui, Align to Glyph Bounds, e definir como Point Text. Lembra que eu falei sobre a diferença entre Area Text e Point Text? Então a gente pode definir aqui como Point Text e fazer o nosso alinhamento. Já está definido como KeyObject, o display, e colocar a base. Perceba que agora levou em consideração a menor das ascendentes aqui. Se eu colocar o topo, ele vai levar em consideração a maior das ascendentes. Mas vamos imaginar um outro cenário aqui, certo? Eu vou tirar essa letra L. Então a gente tem aqui como restante a letra D, a maior letra. Se eu selecionar, definir como KeyObject e alinhar o topo, ele vai se alinhar a maior letra daquele conjunto do nosso point text, certo? Da mesma forma que se for um alinhamento à base, ele vai se alinhar a menor daquelas letras daquele conjunto. E se você está curtindo esse vídeo de novidades do Illustrator, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. A novidade 3 que eu tenho para te contar aqui tem a ver também com textos. Vou só apagar isso aqui, fechar o meu align e ocultar a visualização das nossas linhas. Que é o seguinte, a gente consegue permutar entre point text e area text a partir dos nossos controladores. A segunda principal diferença quando a gente fala sobre point e area é o seguinte: se eu usar o controlador aqui, eu estou deformando porque ele é um texto de ponto, e se eu clicar duas vezes nesse controlador lateral, certo? Tem um lateral e tem um outro lateral. Dou um duplo clique aqui, ele vai mudar o meu point text para um area text. Se eu usar os controladores agora, eu estou aumentando a caixa delimitadora desse texto aqui. Então é o seguinte, se eu aumentar isso aqui, deixa eu colocar um texto embaixo disso aqui. Enter, coloquei inline, certo? Apertar ESC aqui. E eu posso fazer, a nossa terceira novidade aqui do Illustrator é fazer um alinhamento vertical. Na nossa barra de controle, a gente vê uma outra novidade aqui, mas não vou falar sobre ela. E depois de Paragraph, a gente tem as opções de Area Type. Se a gente clicar aqui, a gente vê que tem um tipo de posicionamento vertical, tanto ao topo, ao centro, ao bottom, também como justificado. Eu particularmente achei essas novidades muito bacanas, a gente consegue aqui mudar. Ele vai alterando no tempo real. Caso você queira, né? Vamos voltar cá, onde está top e você já definiu o tamanho. E você não quer fazer um realinhamento aqui como olho, porque, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, você comeu um texto. Ele vai indicar através dessa caixa com maisinho. E a gente consegue voltar ao normal. Só que aí, você quer que faça esse processo automático. Quando você trabalha com Area Text, você pode fazer o seguinte. Area Type, ou você pode vir aqui, ó, em Type. Area Type Options, clicou nela, você vai clicar em Auto Size, ele vai definir aqui, ó, automaticamente também que você está dando para esse texto de área. Poderia digitar outra coisa embaixo que ele vai acompanhar, certo? Se você quer converter o que é área em point text, basta clicar duas vezes aqui. O mesmo processo que foi para um, vai ser para o outro. E a última novidade que eu quero falar aqui nesse vídeo, que eu achei muito bacana também, é o seguinte: eu posso bloquear esse texto com a tecla de atalho Ctrl 2, certo? Consegui bloquear o texto. Se eu aproximar o cursor aqui, eu vejo uma caixa delimitadora cinza indicando que isso aqui está bloqueado. Se eu clico nele, aparece um cadeado do meu lado direito. Eu posso clicar aqui para ele desbloquear. Tem outra forma de fazer isso, mas vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho vários elementos na tela, certo? Deixa eu criar aqui vários elementos na tela. Daqui a pouco eu dou cor para eles. Selecionar tudo, tal. Beleza. Coloquei vários elementos na tela aqui. E vamos supor que eu tenha um elemento específico bloqueado, certo? Ou dois elementos bloqueados. Vamos pegar aqui, ó, o quadrado que eu vou dar uma cor de vermelho e o nosso quadrado amarelo. Eles estão bloqueados. Ctrl 2 para poder bloquear. Tem um atalho para a gente conseguir desbloquear. Só que o que vai acontecer é que a gente vai desbloquear tudo com Ctrl Alt 2. Se você quer bloquear o quadrado vermelho especificamente, você vai dar um clique nele
e clicar no quadradinho. Ou seja, o quadrado amarelo ainda está bloqueado, só que você escolheu qual quadrado você queria desbloquear. E muita gente pode pensar assim, cara, era só abrir a layer, não sei o que lá, procurar ele e desbloquear. Só que vamos pensar num cenário onde tem muita coisa nessa tela e é muito mais simples você escolher o elemento, clicar e desbloquear. Lembrando que quando a gente fala sobre ferramenta, a otimização do tempo é um dos pilares. Então, cada ferramenta que vem pra gente, cada feature que aparece pra gente é em prol de otimizar o tempo e deixar a usabilidade muito mais confortável pra gente. Ah, mas como é que eu faço para poder ativar esse negócio que no meu não tá funcionando? Você vai vir em Edit, Preference, clicar nessa segunda opção, Selection and Anchor Display, e marcar isso aqui, ó, Select and Unlock Objects. Marcou isso aqui, dá um OK. Ah, e sobre a nossa primeira novidade aqui, você tem que vir em Smart Guides e vai garantir que essa opção Alignment Guides está marcada, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Na descrição eu deixei um presente para você, que é o meu e-book gratuito Illustrator para a criação de logotipos, onde eu explico técnicas e macetes para você criar logotipos no Illustrator de maneira consistente e precisa.